desembargador George Lopes Leite, essa nossa conversa aqui, minha e do desembargador Antoninho Lopes, com Vossa Excelência hoje, faz parte do projeto Memória do nosso tribunal, um projeto muito bacana, muito bonito, que tem por finalidade entrevistar personalidades ilustres, seja da Justiça do Distrito Federal, da Advocacia, do Ministério Público, personagens que compõem tudo isso que nós chamamos de Justiça do Distrito Federal. E então eu posso entrevistar também? Não, vai chegar o meu dia. Eu espero, né? Mas por hora, nós estamos aqui, acho que eu posso falar também nesse ponto pelo nosso querido amigo, colega desembargador Antoninho Lopes, estamos nos sentindo privilegiados de termos tido a honra do convite feito pela nossa desembargadora Carmelita, nossa primeira vice-presidente do tribunal, de sermos os entrevistadores desse ser humano tão especial que é o desembargador George Lopes Leite. Então nós vamos conversar aqui como se estivéssemos na sala de lanche, contando as coisas da sua vida, que se confunde quase com a Justiça do DF, vamos conversando, sem maiores formalidades, se Vossa Excelência nos permitir. É a última vez que eu chamo de Vossa Excelência. Por favor. Então pronto. Então, Jorge, você nasceu em Mossoró, Rio Grande do Norte. Não foi? 8 de fevereiro de 1951. Muitos irmãos? 10. Quer dizer, 10 incluindo a mim. Né? Então, nós éramos 10 filhos? 10 filhos, meu pai. Todos seguiram a área do direito, não? Não, eu fui o primeiro. Depois minhas duas irmãs também seguiram essa carreira. Mas quem veio para Brasília foi só você ou veio mais gente? Primeiro veio a minha irmã um pouco mais velha, que trabalhava, que era casado com o contador da Autoviação São Sebastião, ela que veio pela primeira vez e depois, um ano e meio, eu vim também tentar realizar meus sonhos aqui em Brasília. Você já chegou aqui casado? Não. Cheguei aqui com 22 anos, me casei 3 anos depois. Cheguei em 1972. Fevereiro de 1972. E aqui em Brasília encontrou aquela luz que é a sua esposa Jacira? Aqui encontrei Jacira, 3 anos depois, trabalhou junto comigo, né? E depois nós nunca mais conseguimos nos separar. E vivemos até hoje, graças a Deus, muito bem. Os teus meninos nasceram aqui? 3 filhos nasceram aqui e 4 netos. Mas o que o atraiu para Brasília não foi concurso na área jurídica, não foi tentar a sorte aqui em Brasília? Não. Eu saí de Mossoró com 22 anos de idade, cheio de dúvidas, cheio de expectativas, que eu não sabia, afinal de contas, o que é que eu queria ser na vida. Né? Só sabia que não queria mais ficar em Mossoró, porque é uma cidade limitada, nós só tínhamos uma faculdade de agronomia, economia, filosofia, e eu não me sentia atraído por nenhuma dessas carreiras. Concluí o curso colegial no Colégio Diocesano, ginasial e colegial no Colégio Diocesano, e estava com muita vontade de vencer na vida, mas não sabia direito, só não queria ser engenheiro agrônomo, nem economista, nem filósofo. Né? Então, por isso, vim para Brasília em busca de outras expectativas, mas ainda sem nenhum projeto definido. Né? Nunca tinha trabalhado antes, né? Pela primeira vez aqui, o primeiro emprego que eu tive foi como auxiliar de escritório, numa empresa de transporte coletivo, que era de um conterrâneo do Rio Grande do Norte, Francisco de Oliveira Rocha, e que empregava todas essas pessoas provenientes da sua região de origem, e me deu a primeira chance. Né? Trabalhei lá durante quase 3 anos, né? Aprendi muito sobre serviço pessoal, de formas que quando eu fui concorrer no vestibular, na UNB, eu trabalhava como auxiliar de serviço pessoal e achei que a coisa mais razoável para cursar seria administração de empresas. Né? Fiz vestibular para administração e passei, estudei ainda um semestre, né? Mas ao fim desse semestre o patrão me chamou: Jorge, gosto muito de você, admiro muito o seu esforço, o seu trabalho, mas eu preciso de um chefe pessoal, uma pessoa que fica aqui, de expediente integral. Você estudando todas as manhãs, não tem jeito. E naquela época o UNB só tinha curso pela manhã. Então, se você tranca a sua matrícula, eu vou tentar
conseguir uma transferência para você, para o CEUB, que tinha sido recém-inaugurado, já tinha uns 3 anos de funcionamento. Ele cursava Direito, né? E disse, vou tentar conseguir, eu tenho alguns amigos lá no CEUB, e vou tentar conseguir sua transferência. E efetivamente cumpriu o prometido, só que só tinha vagas para Direito, porque naquela época se podia fazer a migração das ciências humanas, ciências exatas, né, e ciências da saúde, você podia trocar de um campo para outro. Então eu deixei a administração e me matriculei no primeiro semestre de Direito, né, no CEUB, passando a estudar à noite, né. Pegava 3 ônibus, naquela época não tinha transporte integrado, então eu morava em Taguatinga Norte, eu pegava um ônibus de Taguatinga Norte para Taguatinga Centro, da minha empresa onde eu trabalhava, a Autoviação São Sebastião. De lá pegava um ônibus da Aviação Pioneira para a rodoviária, era outra linha, e da rodoviária para o Asa Norte eu pegava um ônibus da TCB. Então eram 3 companhias de ônibus diferentes. Que dificuldade, hein? É uma dificuldade, evidentemente muito cansaço também, né? Depois de um dia exaustivo de trabalho, você ainda aguentar aulas até 10h40, 10h50 da noite. Muitas vezes dormi e fui acordado pelo professor puxando pela orelha. O senhor está aqui para dormir ou para... Né? Tá vendo? Mas, enfim, foi um período muito sacrificante da minha vida, mas que a gente conseguiu concluir. Até o 6º semestre, eu diria que eu não sabia se era aquilo mesmo que eu ia me realizar, né? Mas então... E formou-se em que ano? Em 1977, com colação de grau em março de 78. E aí começou a advogar? Não, em 76 eu fui convidado pelo um grande advogado de Brasília, chamado Dr. Antônio Carlos Elizalde de Osório, tinha um belíssimo escritório no edifício Sônia, ali no setor comercial sul, no 3º andar. E o Dr. Osório foi uma das grandes referências da minha vida. Eu trabalhava numa empresa de turismo nessa época, Presmic Turismo, mas o Dr. Osório fazia assistência jurídica, prestava assistência jurídica à Aviação Alvorada, que tinha sido a sucessora da São Sebastião. E por intermédio do meu cunhado, Hélio Paula, né, que trabalhava ainda como contador dessa firma, ele sugeriu o meu nome ao Dr. Osório, o Dr. Osório me convidou para trabalhar como estagiário. E foi aí então que realmente se me descortinou o panorama do direito, né? Me apaixonei. Depois de começar a trabalhar, ele tinha uma belíssima biblioteca, aliás, é a maior biblioteca que eu conheci, né? A biblioteca privada. Tinha livro de todos os tipos, filosofia, muita gente. Ele era uma pessoa muito culta, intelectualmente muito bem preparada, e me deixava à vontade. Quer dizer, fechava o escritório, às vezes eu ficava ali dentro, lendo aqueles livros, maravilhado com aquela literatura, né, de tantas... dos clássicos, filosofia do direito e tal. E me surpreendi também, eu digo que foi uma referência, porque ele demonstrou, foi a primeira pessoa que me demonstrou o que é o sentido da humildade intelectual. Ele não foi presidente da OAB? Foi presidente da OAB. A OAB dele era o número 7. Na verdade, ele foi legitimamente o primeiro advogado a chegar aqui em Brasília, ainda nos idos de 1958, tinha escritório lá no Núcleo Bandeirante, mas... naquela época não havia seccional da OAB aqui em Brasília. Então, ele chegou primeiro e depois chegaram alguns outros advogados. Tinha um grupo de uns 30 ou 40 advogados que resolveram criar subsecção. E aí, então se discutiu até quem seria o primeiro advogado, quem teria a inscrição número 1. E para evitar maiores discussões, resolveram que cada um botaria um número dentro de uma urna e cada um puxava o número que coubesse. Quando ele puxou, lhe coube o número 7. Olha só, que então é uma coisa muito interessante. Né? Então ele foi, embora tenha sido o primeiro advogado a efetivamente instalar um escritório de advocacia, a inscrição dele é número 7 porque foi feito por um sorteio. Né? Aquele grupo de advogados, né, pioneiros, que fizeram essa seleção por meio de um papelzinho, de um número num papel, cada um puxava. Mas você começou a advogar com ele, então, mas não advogou com ele o tempo inteiro? 5 anos. 5 anos. Dos 78 até 82, 83, né? E aí saiu e foi... Eu fui a convite de um colega para abrir um escritório, né? Primeiro no Brasília Rádio Center, na área trabalhista, e posteriormente no Venâncio 2000, 2º andar.
Então, ali fiquei algum tempo, né? Até... Na verdade, eu trabalhei 12 anos na advocacia e não queria outra coisa além da advocacia. Mas aí resolveu fazer concurso. Fez 2. Foi. Um para procurador do Distrito GDF, Federal e outro para juiz de direito substituto. E outro para juiz de direito substituto. O de procurador acabou primeiro? Os dois, na verdade, caminharam paralelamente. Só que a primeira convocação que surgiu para tomar posse do GDF. E você foi? Eu fui, passei 3 meses, né, junho, julho, agosto, não, junho, julho e agosto. Saí de agosto um dia e entrei no tribunal no dia 22 de agosto. Lembra de algum colega seu do concurso de procurador? Ah, sim. O Roriz, Eduardo Roriz. Zé Eduardo Sarroriz. Zé Eduardo Sarroriz. Marcelo, o Luiz Felipe Coelho. Luiz Felipe Ribeiro Coelho. Ribeiro Coelho também, que depois foi presidente da OAB. Foi presidente da OAB. O Carlos Mário Veloso. Olha. Né? Filho, Dolores, né? O filho, Dolores Serra. Para a posteridade, que essa entrevista vai ser vista pelos séculos e séculos, não, você está se referindo ao doutor Carlos Mário da Silva Veloso, filho do ministro. Filho do ministro. Doutora Dolores Serra. Dolores Serra, que depois casou com o doutor Marcelo. Com o doutor Marcelo. Filho do desembargador que dá nome à nossa biblioteca, como é que é o nome do... Sim, Melo Martins. Desembargador Melo Martins. Exato. Desembargador Melo Martins, exatamente. Bom, uma turma boa. Era uma turma boa. O Luiz Carlos Alvim Duzi. Sim. Né? Então eu passei naquele concurso, fiquei em 5º lugar, junto com essas feras, então Poxa. Foi uma grande façanha e inesperada, porque eu também nunca fui muito estudioso de me trancar num quarto, ficar abstraído dos problemas do mundo. Eu sempre fui muito... E já tinha filhos nessa época? Dois filhos. Dois filhos. Né? Então já era aquela... O terceiro, na verdade, quando eu tomei posse, o mais jovem tinha uns 4 meses, né? Felipe, né? Ele já tinha uns 4 meses. E o que foi que o animou a fazer concurso para juiz? Bem, isso é uma história muito emocional e que realmente foi uma mudança do prumo da minha vida, porque eu nunca quis ser mais do que um advogado, né? E eu tinha uma veneração assim, muito grande pela magistratura. Sempre fui um advogado desses que acostumei-me. O juiz caminhando nos corredores, se eu estivesse sentado, eu levantava a sua passagem. E na hora que ele entrava na sala de audiência também, nunca deixei de reverenciar. Mas sempre achei que o juiz era um cidadão acima do normal, né? Assim, uma pessoa que só faltava levitar. Para mim era quase uma imagem de um santo. E eu não me julgava capaz de exercer uma função daquela. Admirava, né? Tinha grandes juízes aqui, que eu tinha uma verdadeira admiração, sincera admiração, né? Queiroga, a desembargadora Carmelita era juíza também naquela época, né? O desembargador Getúlio Moraes de Oliveira, sempre eu achava aquelas figuras, né, sempre austeras, sinceras, né, incapazes de ter um rompante de raiva, né, sempre muito calmo, conduzindo as audiências. Eu achava muito bonito aquilo e achava que eu não serviria nunca para ser juiz, né? Tinha muita veneração pela magistratura, mas nenhuma pretensão. Isso só aconteceu porque são fatos que, às vezes, eu acho que a nossa vida é uma parte predestinação, né? Uma parte a gente faz o nosso próprio destino, mas outra parte depende das áreas da vida, a roda da fortuna, hora está de um jeito, hora está do outro, e vai nos direcionando. Como na hora que eu fiz meu vestibular, que eu fiz para a administração, e de repente mudei, dei uma guinada para o direito, né? Que fiz os 3 primeiros semestres absolutamente sem nenhuma empolgação, e só fui despertar para o direito realmente quando já estava cursando o 6º semestre. Então, a nossa vida é assim, é cheia de descobertas, cheia de coisas surpreendentes que às vezes nos fazem mudar, né? Por exemplo, eu nunca quis ser juiz criminal, minha área, eu nunca quis ser juiz, para começo de conversa, né? E como juiz, sempre imaginei que eu deveria estar na área civil, na área da fazenda pública, cuidando do meio ambiente, cuidando da questão dos loteamentos, essas questões sempre me empolgaram, né? E era isso que eu queria. Quando eu resolvi fazer o concurso de juiz, eu pensava em ser juiz da vara da fazenda pública.
mas teve algum nunca fato? Conseguiu. O fato é o seguinte, O motivou? eu acho que eu sou o único, talvez, juiz brasileiro que já teve um mandado de prisão preventiva expedido contra si, enquanto advogado, né? Isso marcou a minha vida. Depois de 12 anos de advocacia, resolvi fazer uma advocacia de caridade a um ex-empregado meu que trabalhou, era um caseiro de uma chácara que eu tinha na Ponte Alta do Gama, e que me ajudou a plantar minhas mangueiras, meus abacateiros, né? Depois esse rapaz, depois de 2 anos, saiu, foi trabalhar na Embrapa, e 1 ano e meio depois que ele tinha saído, ele se envolveu num caso de amor mal resolvido com uma mulher separada, com 3 filhos, e ele foi acusado. Bem, isso foi num mês, um agosto desse característico do Cerrado. Essa mulher morava lá na Ponte Alta mesmo, num barraco de pau a pique, com cobertura de palha seca. E isso aconteceu em agosto. Dizem as testemunhas que ele estava num boteco bebendo, né? E saiu às 5 horas, 5h30 para ir para casa, passou no meio do caminho. A acusação é de que ele tinha parado na casa e tocado fogo no milharal seco, e o milho e o fogo se alastrou inesperadamente, foi na direção do barraco. Haviam 3 crianças dentro desse barraco, as 2 mais velhas, as crianças mais velhas de 8 e 10 anos, conseguiram sair, mas morreu uma criança de 3 ou 4 anos de idade, estava dentro do berço, não conseguiu. E ele foi acusado de incêndio criminoso, incêndio seguido de morte. E por conta disso veio a ser preso. E eu o conhecia, eu achava que era um rapaz calmo, tranquilo, jurava inocência. E o pai dele, não tendo a quem recorrer, foi me procurar num dia de domingo, na minha chácara, pedindo que eu fizesse a defesa. E eu ainda disse, eu não posso, que eu não entendo nada de direito penal. Minha área toda na área civil, na área de responsabilidade civil. Você já era advogado, né? Era advogado há 12 anos. Nunca tinha entrado numa delegacia, a não ser para pegar uma certidão de nada contra para fazer licenciamento de veículo adquirido nos veículos de segunda mão. Fora disso, nunca tinha ido. Aliás, fui advogado também do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Brasília, né? E aí fazia também, às vezes, defesas criminais, mas na área de acidente de trânsito, né? Delito de trânsito, delito culposos, né? Nunca tinha enfrentado, nunca tinha entrado numa delegacia, a não ser para pegar certidão. Então, eu disse que não podia assumir o patrocínio da causa porque não tinha o conhecimento necessário para isso. Mas ele insistiu, chorou na minha frente, pediu, pelo amor de Deus, me ajude, que não tenho mais ninguém a quem recorrer. E eu disse, tá, eu vou dar uma olhada. E foi nessa história de dar uma olhada nesse processo. Como eu não sabia direito o que fazer, ele tinha sido preso, um decreto de prisão preventiva, eu pedi a um amigo meu que tinha sido delegado e tinha se aposentado e abriu um escritório de advocacia criminal, pedi a esse amigo, doutor Elson Crisóstomo, que me ajudasse naquilo ali, alinhavasse umas razões aí para requerer um relaxamento de prisão. E ele o fez com muita lhaneza. E fez num papel, e me passou um rascunho no papel timbrado do escritório dele, onde tinha o nome dele, o nome de um segundo advogado, que eu não me lembro mais qual era o nome, e pediu que eu disse, eu posso dar entrada desse aqui mesmo, que já estou... Não, você pode assinar e dar entrada, não tem problema, um pedido de relaxamento de prisão. Bem, eu não preciso dizer que o relaxamento de prisão não foi concedido, e o processo se arrastou durante muito tempo, né? Demorou mais do que o necessário, quando está no réu preso, depois completou os 84 dias, que era a jurisprudência da época, de prisão, sem ter nem sequer iniciado a instrução. Eu entrei com habeas corpus, o tribunal negou por 2-1. Né? Depois que passou mais 30 ou 40 dias, eu entrei com o segundo habeas corpus, também por excesso de prazo, e foi denegado. Então o processo caminhou assim, dessa maneira, um processo muito complicado, muitas testemunhas para serem ouvidas, mas demorou mais, acho que 6 meses para chegar aos finalmente. Né? Vinham as alegações finais. O promotor fez as alegações dele e eu peguei o processo para fazer as alegações finais da defesa. Naquela época eu tinha um escritório no edifício Castro de São Paulo, sala 1203, que eu alugava do doutor Reginaldo Ascar de Castro, que também era o meu chefe na CAESB. Ele era o consultor jurídico da CAESB, né, o procurador-chefe da CAESB,
E eu era advogado da CAESB nessa época, há 4 anos. Bem, quando, estando no edifício Casa de São Paulo, todas as manhãs eu fazia o mesmo trajeto. Eu ia para o meu escritório até as 9 horas. De 9 horas eu entrava na Galeria dos Estados, ia por baixo ali até chegar a CAESB, que ficava ali aos lados das lojas americanas, no setor comercial sul. Sim. Bem, nesse dia que eu preparei as alegações finais nesse processo, eu parei numa banca de jornal chamada Agenda, de um sujeito chamado Alexandre da Cruz, e vi uma manchete que me interessava, uma causa que estava me dando muito trabalho, que era a despoluição do Lago Paranoá. Então tinha lá uma manchete relativa a essa causa e eu parei para comprar um jornal. E quando paguei o jornal, saí dali, esqueci o processo em cima dessa banca de jornal. Um processo em que o réu estava preso há 156 dias. Nossa. Bem, aquele dia eu ia deixar o processo para concluir, para ser concluído para a sentença. Infelizmente, perdi esse processo. Perdi o processo, quer dizer, eu não sabia que tinha deixado nessa banca. Fui até o Gama entregar esse processo, cheguei ao Gama e descobri que o processo não estava junto com os outros, dentro de uma pasta. Imaginei que tivesse esquecido na CAESB ou no escritório, mas nada. Procurei e não tinha nada. Resultado é que, depois de 3 dias angustiosos, onde procurei esse processo, todos os lugares onde eu passei, a minha decepção foi grande, não sabia, não tinha nem ideia de como eu tinha desaparecido, como tinha desaparecido esse processo. Então, naquele meu desespero, lá na CAESB, os colegas todos sabiam do que tinha acontecido. O doutor Reginaldo disse: mas Jorge, isso aí é o seguinte, quando acontece, você pede a restauração de autos, junta as peças que você tem, comunica ao OAB, e isso acontece, infelizmente, aconteceu com você. E eu fui, então, à OAB. Na época, o presidente da OAB era o Maurício Corrêa, me atendeu muito bem, compreendeu minha angústia, meu drama, disse: não, você faz um comunicado para mim e requer à juíza a restauração de autos. E assim eu fiz. Então, me fui despachar um pedido de restauração dos autos, juntando todas as cópias que eu tinha conseguido tirar do processo. Bem, a juíza me recebeu muito mal. Quando eu falei que tinha perdido o processo, ela disse que eu estava achando que ela tinha cara de palhaça, que aquilo não ia ficar de graça, que eu tinha feito tudo para impedir a conclusão, a finalização do processo, e que agora, mais uma vez, estava ali com aquela artimanha para tentar obter a soltura do réu. Mas que coisa. Me tratou muito mal. Se o senhor vai se arrepender amargamente, não se faz isso com a justiça só está tisnando a grandeza da justiça. E eu saí dali humilhado, chateado. Aquela justiça que eu via acima das pessoas, uma aura de bondade, de generosidade, de sabedoria, de comedimento, de compreensão das dores humanas, né? De repente, fui vítima de uma grave injustiça. Assim, talvez um preconceito que às vezes se tem contra determinadas classes de profissionais, advogado porta de cadeia, desse que faz qualquer coisa para obter uma prescrição, para obter um excesso de prazo. E que evidentemente não era o caso. Não era o meu caso. Ela não me conhecia, mas eu já era um advogado de certo renome aqui no Fórum de Brasília. Eram 12 anos de advocacia, advoguei para todas essas empresas de transportes coletivos urbanos, né? Era muito conhecido por todos os juízes, sempre respeitei todas essas pessoas e sempre fui muito respeitado. Mas no Gama eu nunca tinha ido. Talvez tenha sido esse o meu azar e também a razão do preconceito que a juíza alimentou ao ver ali um advogado picareta, querendo a todo custo soltar o réu. Já tinha feito 3 habeas, um pedido de relaxamento de prisão, 2 pedidos de habeas corpus, quer dizer, um advogado lutando pela liberdade de um réu, que ela achava que era culpado, né? Que tinha praticado um crime hediondo, da qual pereceram uma criança, né? E ela encontrou em mim esse estereótipo que às vezes se faz injustamente contra uma classe de profissionais que nós sabemos todos que é indispensável a realização da justiça. Mas, enfim, eu fiquei, pela primeira vez na minha vida, decepcionado com a justiça que eu sempre admirava, né? Digo, não é possível alguém receber uma injustiça dessa, né?
Mas, enfim, passados 30 dias do incidente, da perda do processo e da entrega da petição de restauração dos autos, eu recebi um telefonema no meu escritório, doutor Elson, eu tenho uma grande notícia para você, Jorge, o processo que você perdeu foi encontrado. Um jornaleiro lá que fica ali na Galeria dos Estados, acabou de me telefonar, disse que achou o processo lá em cima, guardou, esperou que o dono viesse buscar, e como não apareceu ninguém, ele resolveu folhear e encontrou a petição, a meu pedido, com papel timbrado do escritório dele, e aí ligou para ele e o processo foi encontrado, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, fui buscar o processo e pedi a esse jornaleiro que assinasse uma declaração relatando que só naquela data estava entregando esse processo porque ninguém procurou. Ele não sabia do que se tratava. Só quando resolveu folhear o processo é que encontrou um telefone e então estava me devolvendo naquele momento. E isso ele fez com toda tranquilidade, reconheci a firma e fui entregar o processo. Quando fui entregar o processo, aí vem minha outra grande surpresa, né, desagradável. O diretor de secretaria, que já me conhecia, porque tinha sido um ex-oficial de justiça, era o doutor Wilson, não me lembro o sobrenome dele, mas ele era uma figura bem característica, era um moreno alto e tinha um cabelo assim para trás, penteado com brilhantina. Olha só. Naquela época ainda assim, um produto similar, talvez um Trim. Um Gomex. Gomex. Eu sei que o Wilson me chamou de lado, doutor, o senhor encontrou o processo, o senhor não sabe a fogueira que o senhor pulou. Eu disse, como assim? Olha aqui, mandado de prisão preventiva. Mas no Wilson, como é que foi isso? Não, ela conversou, o promotor fez um parecer dizendo que o processo tinha sumido, que você tinha feito de tudo para postergar o julgamento desse processo, e ele, no final, pediu a prisão preventiva para poder localizar, para ver se o processo aparecia, e ela decretou, está aqui o mandado de prisão. Agora, como, doutor, hoje o senhor, eu até devia chamar a polícia agora e levar você, mas eu conheço o senhor, eu sei que você é uma pessoa de bem, então vai, eu vou despachar com ela, depois, qualquer coisa, o senhor me liga amanhã que eu vejo. Tudo bem, fui embora, surpreendido, ainda atônito, com mandado de prisão assinado, né? Assinado por uma juíza, por imperativo de ordem pública, eu seria preso, teria que ser preso. Mas não cheguei a ser preso, não, certo? O fato é que... Ela revogou depois? Aí, Arnoldo, a revogação, eu digo assim, a emenda foi pior do que o soneto, porque ela tinha decretado a prisão preventiva e já foi uma coisa terrível. Horrível. Mas na hora que eu achei o processo, que devolvi o processo, ela despachou mais ou menos assim, juntos, certo? Bastou decretar a prisão preventiva do indigitado advogado e eis que, como por milagre, reaparecem os autos do cenário da farsa. O crime, no cenário da farsa? No cenário da farsa. Né? O crime é grave, é um crime contra a própria justiça, que já anda tão aviltada nesses tempos difíceis. Ora, se naqueles tempos era difícil, imagina agora, que nós somos um protagonista, a bola da vez, né? Dentro da formação do Estado Democrático de Direito, agora que o judiciário está surgindo em toda a sua grandeza. Né? Então, mas naquela época já se sentia alguma dificuldade. E ela disse assim, já estão aviltados nesses tempos que correm. Todavia, como o decreto de prisão produziu o salutar efeito de fazer ressurgir das cinzas essa fênix renascida, né? Revogo o mandado de prisão, revogo o decreto de prisão. Todavia, subsiste indício de crimes igualmente graves, sonegação de autos e formação de quadrilha. Por isso, determino que se requisite a 14ª DP a abertura de inquérito contra o advogado Jorge Lopes Leite, Elson Crisóstomo, o outro colega do Elson, que eu nem sei o nome, que nem sabia do que estava acontecendo. E o quarto elemento para constituir e compor a quadrilha só de 4 seria quem? O cara da banca, o rapaz da... O jornaleiro. Então, eram os 4, né? Bem, esse fato... lá no ambiente do meu trabalho, repercutiu muito, os colegas, né, sentiram muito, o doutor Reginaldo, que então falou para o pai dele, comentou com o pai dele, e o pai dele, o doutor Sebastião Oscar de Castro, o doutor Sebinha, ficou indignado com aquilo. É um absurdo que uma juíza aqui em Brasília
mande prender um advogado porque esqueceu os autos de um processo numa banca de jornal. E me procurou e disse, eu vou fazer sua defesa, eu faço questão. Fez um habeas corpus em linguagem candente, embora respeitosa, mas lá para as tantas ele disse assim, juíza de priscas eras que via na prisão do réu uma forma de obrigá-lo a confessar o crime. Isso é inadmissível no Estado moderno de direito e tal. Mas, e ela realmente ficou muito agastada com isso, né? E veio... foi uma coisa muito desagradável. O tribunal negou o habeas corpus. O habeas corpus era para trancamento do inquérito. Trancamento do inquérito. E, evidentemente, o que prevaleceu foi que não há indícios de crime e da materialidade do crime e de indícios de autoria. A prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Portanto, só pode ser convenientemente resolvido depois da instrução. Então, prossiga-se com o processo. Bem, naquela época não havia STJ, não havia... o recurso cabível era recurso extraordinário em habeas corpus. Foi para o Supremo. E o Supremo, durante demorou uns 3 ou 4 meses e julgou, finalmente, decretando o arquivamento desse inquérito. Mas, enquanto isso, eu, doutor Elson, o colega dele e o coitado do Alexandre, do jornaleiro, fomos obrigados a ir até a delegacia do Gama, prestar depoimento, né, prestar esclarecimento, sobre um fato que todos sabíamos ali quão justo era aquilo. Isso, né? Atrapalhou os 2 concursos? Não. Porque tem que pegar certidão negativa. Não, porque ficou ainda na fase de inquérito, o inquérito foi trancado no Supremo Tribunal Federal, não pode... Não atrapalhou. Não atrapalhou absolutamente em nada. As pessoas que... a banca do concurso talvez tivesse tomado conhecimento, não é possível, porque os componentes da banca eram também desembargadores da área criminal, o doutor Paulo Garcia, por exemplo, era um dos examinadores, e sempre me tratou com muita lianeza, nunca ninguém me questionou sobre isso. Eu sei que... Mas foi esse fato que te durante entusiasmou? Durante um ano eu amaldiçoei a justiça. Né? Digo, é um absurdo que alguém possa sofrer essa pecha infamante de ter contra si uma prisão preventiva por um fato corriqueiro da vida. Né? Para mim, assim, na visão da juíza, eu era um sujeito perigoso, cuja liberdade afronta a ordem pública. Essa foi a justificativa, né? Um imperativo de ordem pública. Então, ela me enxergou dessa maneira e eu me senti extremamente injustiçado, me indignei com aquilo, comentei com meus amigos, justiça é uma droga, e fiquei realmente muito magoado. Depois que o Supremo Tribunal Federal arquivou o processo, eu ainda estava me sentindo aviltado de uma maneira, eu precisava de alguma maneira dar uma resposta ao tribunal sobre o que tinha acontecido. E aí foi quando eu resolvi, disse que eu vou fazer concurso de juiz. Primeiro pensei, para mostrar para ela que eu não sou o criminoso que ela imaginou que fosse. E vou me esforçar para que nenhum cidadão brasiliense, sofra as angústias, as dores, né, do que eu sofri durante esse ano. Você vê como é que essa juíza foi importante na sua vida. Sim. Ela sob mudou. esse aspecto. Mudou. Não, eu compreendo perfeitamente que ela não fez aquilo porque não gostava de mim. Ela simplesmente me colocou dentro de um estereótipo. Foi. É isso que eu sempre... O grande desafio do juiz é justamente se desvestir dos seus pré-condicionados, dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas, para tratar cada caso como um caso novo, diferente, né, com todas as nuances próprias da humanidade. Né? Cada caso, nós não temos um caso igual ao outro. Na área criminal, nós sabemos disso. Cada caso é um caso. Né? Um crime de homicídio, um crime de roubo, um crime de estupro, cada um deles tem suas pinturas, suas tinturas. Conta pra gente essa tua trajetória, né? A gente todos aqui conhecemos, mas queremos ouvir. Bem, então, como eu disse, fiz os 2 concursos, fui aprovado em todos os 2, Procuradoria do GDF, que saiu primeiro, ainda cheguei a exercer durante 3 meses, depois vim para o tribunal em agosto de 1988. E aqui eu sonhava, eu fui oriundo da CAERB, e o trabalho nosso era a despoluição do Lago Paranoá, que nós defendemos
a licitação feita na época, que foi, aliás, a primeira ação civil pública de Brasília foi contra a CAESB, contra o tratamento terciário de esgotos, né? Brasília, para quem não sabe, em 1978 houve um fenômeno de reversão climática, o lago simplesmente apodreceu porque cresceu demais as algas, né? Isso provocou mortandade de peixe, e aquilo ali ficou num estado de putrefação, que ninguém passava pela ponte, só tinha a ponte do Gilberto Salomão. Né? E aquelas pessoas que moravam ali nas redondezas, todas elas se mudaram temporariamente para hotéis em Sobradinho, em Planaltina, em outros locais da cidade, porque era impossível de conviver com a fedentina. O Correio Brasiliense publicou várias manchetes, né? A geografia da putrefação, 2 quilômetros de devastação, era uma coisa muito... O dia em que o lago fedeu. Então, isso tinha acontecido porque as estações de tratamento de esgoto só cuidavam de separar os efluentes sólidos do líquido e colocavam um produto aí para diminuir o mau cheiro. Mas as águas eram jogadas no lago enriquecidas com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são a matéria-prima das plantas, da fotossíntese. Então, isso provocou proliferação exagerada de algas e depois a mortandade dos peixes. É um fenômeno interessante. Então, a CAESB desenvolveu um programa, então eu era um apaixonado pelas questões ambientais. O nosso lago, a CAESB desenvolveu um projeto ao longo de 10 anos, inclusive em parceria com cientistas da África do Sul, onde tinha um lago que tinha tido esse mesmo problema, e lá eles conseguiram resolver com esse tratamento terciário, que é só tratar de separar o NPK, não permitir que o NPK seja jogado in natura dentro dos esgotos, porque isso provoca realmente a exagerada proliferação de toda planta aquática. Então, foi um projeto desenvolvido de alta tecnologia, uma tecnologia completamente nova, inovadora, e como toda coisa inovadora, caiu na alça de mira da Secretaria de Meio Ambiente, que foi criada naquela época, e o seu primeiro titular tinha uma outra solução para aquilo, que era a construção de um emissário submarino para jogar os efluentes na bacia do Corumbá. Né? E a CAESB optou por esse projeto, e ele achava que tinha havido alguma coisa, que tinha sido uma licitação fraudada, e convenceu também a recém-criada Procuradoria do Meio Ambiente para ajuizar essa ação civil pública, que foi julgada, assim, a liminar, era paralisar todas as obras. As obras já estavam, os canteiros de obras estavam preparados, e as duas construtoras, Andrade Gutierrez e Servenque Civil Santos, já estavam com as máquinas prontas, já tinham iniciado os trabalhos, né, de terraplenagem, tudo. E a ação civil pública visava justamente a paralisação dessas obras, porque não havia estudos técnicos, não havia relatório de impacto ambiental. Ora, o RIMA tinha sido criada 6 meses antes. O processo foi todo desenvolvido numa época em que a CAESB era responsável pelo controle da poluição das águas. O próprio decreto de criação da CAESB dizia, essas são as finalidades. Então, até então, era a CAESB que cuidava do controle de poluição de água. Esses quatro só veio a mudar com a lei ambiental, né, que criou o RIMA, criou a necessidade do estudo prévio. Mas o processo já tinha deslanchado. Então, o resultado disso é que eu estava empolgado com as questões de meio ambiente, loteamento, fiz parte de comissões de controle de loteamentos irregulares. Naquela época, Brasília devia ter uns 100 loteamentos regulares, hoje são centenas, né? E aquele me empolgava, e eu queria ser juiz da vara da Fazenda Pública para cuidar desse problema, né? Eu recebi lições de Eli Lopes Meireles, diretamente nesse trabalho que eu fiz para defender as obras de despoluição do lago. Eu tinha um contato direto com Eli Lopes Meireles, né? Um cientista brasileiro muito famoso na época, Samuel Murgel Branco, veio lá do Rio de Janeiro para nos dar aulas aqui sobre ecossistema, meio ambiente. Aquilo me empolgava, né? Eu fiz parte eu gostava das ações do Sobradinho, a Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente, né? Todo tipo de evento, seminário, eu estava lá. Então eu queria ser juiz da execução, queria ser juiz da vara da Fazenda Pública, ou então, no mínimo, juiz da vara civil. Mas, todavia, entretanto, como tudo na minha vida, sempre tem um componente de predestinação, né?
depois de 6 ou 7 anos de sendo juiz, passei apenas 30 dias como auxiliar do juiz Humberto Eustáquio Martins, que era da vara da Fazenda Pública. Terceira vara. Mas nunca consegui, né, trabalhar muito. Trabalhei 30 dias, na área que eu gostaria de ter trabalhado sempre. E aí, depois de 7 anos de labuta, quando chegou o momento da promoção, 6 anos e pouco, haviam 7 varas em disputa no plano piloto. Vara civil, uma vara da fazenda, vara de família e vara de execuções penais, que ninguém queria, né? Eu era o 7º classificado na ordem de antiguidade. Então, quando chegou a minha vez de escolher, sobrou um abacaxi que caiu nas minhas pernas. Vara de execuções criminais. VEC. Bem, e ali fiquei 5 anos. É que eu digo, é predestinação. Eu que nunca fui criminalista, que simplesmente nunca consegui me dizer. O direito penal nunca me deixou sossegado. Então, 5 anos como juiz da execução penal, aprendi a ver o problema da criminalidade com ótica diferente. Talvez essa visão que eu tive de conhecer e conversar pessoalmente, olho no olho, com os piores criminosos daquela época, Melancia, né, são pessoas, Geraldo Pereira, Carrefour, eram criminosos assim, Roberto Carlos Gifone, eu não sei, Algafã, conhecido como Algafã. Então, o problema da AIDS no presídio, aquilo ali foi uma imersão total nos subterrâneos da nossa sociedade e aprender também a compreender melhor a natureza humana, o bem e o mal, conhecer pessoas de grande dignidade dentro de uma cadeia, como vi também pessoas que praticamente se julgaria irrecuperáveis, e pessoas também que eu julgava que nunca fosse se recuperar e que de repente se recuperou, se regenerou. Ô Jorge, posso voltar aqui um passinho para trás? Você falou que tomou posse na turma de agosto de 88. 88. Quem eram os seus Jair colegas? Soares, Lia Fanuc, né? Lia Fanuc, Jair Soares, Vera Andrighi, Mário Zan, Ângelo Passarelli, Ana Maria, né? A Beatriz Parrilha foi Beatriz Parrilha. Beatriz Parrilha, você tomou posse, vocês tomaram Junto posse juntos, como desembargadores, não foi? Sim, no mesmo dia. Isso foi em 2005? Onde é que foi a sua promoção para desembargador? Agora você me pegou, não me prepara. Mas Teria que estar... Nós estamos aqui preparados para deixar Vossa Excelência em Eu acho que foi complicada. 2005 mesmo. Foi no fim do ano, não foi? Foi. Acho que Naquela época ainda tinha discurso na época Sim, da posse. Sim, teve um discurso. Eu me lembro do seu discurso. Você lembra, Lembro. Eu lembro de um pedaço, foi a primeira vez que eu ouvi no plenário do Tribunal de Justiça, me corrija se eu estiver errado, você citou uma frase de uma música... Do Milton Nascimento. Bola de meia, bola de gude. É. Se você falou, pode falar entre aspas, por favor, a frase? Ai. E não posso aceitar sossegado. Qualquer sacanagem, uma coisa banal, né? Ser coisa normal. Ser coisa normal, que aliás é essa a realidade. Foi a primeira vez que nos defrontamos hoje. Né? Pois é, desembargador. A gente não pode encontrar. Não, claro. E foi a primeira vez que a gente ouviu a palavra sacanagem no plenário do Tribunal de Justiça. Eu acho que ninguém falou isso antes nem depois. Ninguém teve coragem de fazer, porque na verdade eu estava citando Milton Nascimento. Né? Essa é desculpa, né? Com esse escudo, olha, Milton Nascimento, se o poeta diz isso, quer dizer, o que é que eu não posso falar? Na segunda instância... Mas o que eu queria dizer era justamente isso, é que nós, juízes, não podemos tolerar que se tornem banais coisas como essa que nós estamos assistindo. O Brasil se despedaçando, caindo aos pedaços, onde o poder público põe o dedo, parece que se transforma em lama. Né? Nós temos aí o fenômeno da proliferação do Zika, da dengue, a tragédia de Mariana, a questão da Petrobras, tudo isso está interligado, é falta de um Estado que não cuida das suas coisas, de agentes públicos que não têm compromisso, né? com a república, com aquilo que é de todos nós. Né? E isso vai se tornando, infelizmente, quase banal, né? Coisa que vai se banalizando e a gente vai tolerando. Isso é impossível. Nós precisamos reagir contra isso. Nós não podemos ver isso como dentro de uma normalidade. Isso aí é uma coisa que precisa realmente ser curada, sajada, um tumor que precisa ser exprimido
para tirar o que tem de podre, né, e reconstruir sob novas bases realmente um Estado, uma nação que nos faça orgulhar de ter nascido brasileiro. Na segunda instância, você ficou sempre em área criminal, não foi? Sempre ou na área criminal. civil? Não passei. Na convocação, durante o período de convocação. Na época da convocação, na verdade, eu estava na vara de execuções criminais e começava a ser convocado, hora criminal, hora civil, né? E um dia eu olhei para o meu gabinete, tinha 658 processos do 2º grau de jurisdição. Eu digo, não, está na hora de sair da VEC. Porque a VEC realmente, foi a época em que realmente me senti mais juiz pela imediatidade, pela questão que você resolvia as coisas, falava com as pessoas, né? O contato, né? O contato pessoal, as comunidades, né? As entidades sociais ali procurando, né? A questão da AIDS, o tratamento de aidéticos, sempre foi, naquela época, era um problema muito sério, né? Nós só tínhamos um médico aqui, o doutor Teramucci, aqui na 508, da W3 Sul, né, que atendia, mas só casos emergenciais. Mas os presos necessitavam de tratamento diferenciado, dieta balanceada, sopa à noite. Então isso sempre deu muitos problemas. Me lembro que tinha um preso apelidado Algafã, porque por causa de droga, do consumo de droga, que andava com um vidrozinho de mercúrio cromo pendurado no pescoço, com um cordão, né, cheio de sangue. Se alguém o irritasse, ele tirava a tampa e jogava o sangue em cima das pessoas. Então, imagine o que é um cidadão, um prisioneiro com essa ameaça constante contra os guardas, contra os agentes penitenciários. Era uma coisa muito... Então, realmente foi um período muito intenso da minha vida, em que eu compreendi melhor a natureza humana. Agora, me diga uma coisinha aqui, se o Toninho me permite. A gente passa um tempão na primeira instância como juiz, aprendendo a decidir sozinho. Aí um dia, nós todos vamos para o tribunal. E lá somos uma vozinha só. Como é que é, no seu caso, como é que foi aprender a lidar com isso? A experiência da segunda instância, a experiência do colegiado? Bem, além dessa realidade que você acabou de dizer, eu preciso esclarecer que o juiz da execução penal é um super juiz, né? Porque você modifica até as decisões transitadas no julgado, quando faz o processo de unificação de penas e compreende que 3 ou 4 ou 5 condenações que ele tem ali, na verdade, compõem uma continuidade delitiva. Você baixa a pena de 20 anos para 8, para 9 anos, né? Então, um super juiz, né? Então, e essa sensação de que você resolve tudo. O colegiado tive que fazer um reaprendizado. É um reaprendizado. Primeiro, a lição que eu aprendi com o meu guru, o doutor Osório, a lição da humildade. Porque eu esqueci de falar isso na nossa conversa, mas com 15 dias que eu estava trabalhando nesse escritório, ainda como estagiário, minha inscrição era 444-E. O Osório me chamou lá no quadro, eu queria que você lesse essa petição, Jorge, e vê se está boa. Uma petição que ele fez. Eu apenas, depois, ele redigia numa velha máquina Lexicon 80 da Olivetti, e eu fazia a datilografia numa máquina IBM esférica, que era o must, era top line naquela época. Então ele me pediu, ele pega era uma petição assim, umas 15 páginas, 16 páginas, uma questão muito complexa. Ele disse assim, eu quero que você leia e me diga que está bom. E eu disse, mas doutor Osório, como é que eu, um estagiário modesto aqui ainda aprendendo direito, eu vou ler uma petição que o senhor fez para ver se tem se está boa? Aí ele me disse, George, é que às vezes como advogado a gente se envolve tanto com a causa, emocionalmente nós nos comprometemos com a causa, que às vezes nos deixamos, nós transbordamos dos limites e falamos coisas que não tem nada a ver. Então, a pessoa que está de fora, como você, lê pela primeira vez, eu quero saber se é inteligível, se a mensagem está dada. Porque nem sempre aquilo que está no papel é aquilo que a gente quis dizer. É nesse sentido, você não tema, toda vida que você pegar uma petição que eu lhe entregar, por favor, leia com olhar crítico. E se tiver alguma coisa errada, me avisa. Porque o máximo que vai acontecer é dizer, não, eu vou lhe esclarecer, você vai servir para o seu aprendizado. Ou então vou reconhecer que a passagem está meio obscura, está ambígua, vou melhorar a redação. Então, é isso que a gente aprende, né? Essa velha lição. Nós temos o juiz monocrático, né? Tem aquela... É um poder imenso. Eu digo que, às vezes, saem raios dos nossos
dedos que fulminam, matam esperanças, fulminam pessoas, separam famílias. É muito grave as decisões de um juiz. Então, e nós podemos errar. Como errou aquela juiz que me decretou a prisão preventiva. Isso. Né? Então, é preciso ter a certeza de que o sistema é falível, porque na sua base está o homem, e o homem é naturalmente falível. Né? Então, é necessário que haja uma instância revisora que possa reapreciar os nossos erros. É muito ruim para o juiz dar uma sentença, crendo que fez uma coisa espetacular, né, fez o bem, e de repente o tribunal reforma aquela sentença dizendo que houve uma injustiça muito grande. É sempre difícil para o juiz, a gente se aborrece com o advogado que conseguiu derrotar a nossa tese, ou se aborrece com o promotor, mas na verdade a gente tem que compreender que tudo isso faz parte de um sistema que é bolado, é pensado, né, é idealizado para proteger o homem contra as infinitas possibilidades de opressão por parte de um Estado que é grande, poderoso, né? E o homem não é nada diante disso. Como eu experimentei na própria pele. Depois de 12 anos como advogado, já com a situação razoavelmente estabilizada, com uma boa clientela, uma juíza chega e me decreta uma prisão preventiva como se isso fosse uma coisa normal, né? Um poder terrível, e a gente tem que saber, se há alguém que possa cometer um erro judiciário dessa maneira, levar alguém para a cadeia, um inocente, então é necessário que haja todo um sistema de proteção do indivíduo por parte do Estado. Então, esse é o verdadeiro papel do juiz. Né? Jorge, e ao lado da carreira na magistratura, você também tem uma carreira bem sucedida no magistério. Como professor de direito penal, ou processo penal, ou as duas coisas. Como é que começou isso? Você sentiu o chamado do magistrado? Na verdade, na execução penal. Né? Na execução penal, eu comecei a ver o resultado, vamos dizer, da doutrina e da jurisprudência penal na vida, do impacto disso na vida das pessoas, na vida das famílias. Né? E eu cheguei até cheguei à conclusão de que... Tudo bem. Não, por favor, continua. Estamos aqui. Cheguei à conclusão de que agora, o magistério. Magistério. Cheguei à conclusão de que eu tinha alguma coisa, uma visão diferente do direito penal. Né? Esse direito penal humanitário, esse direito penal centrado na figura do homem, relembrando as velhas lições de Nelson Hungria, o réu, a postura reverencial que se deve ter diante de todo o réu, não por causa dele, mas pela dignidade do ser humano, porque é uma pessoa como outra qualquer. Né? Então a gente precisa respeitar o homem na sua inteireza, na sua integridade, né? Na sua dignidade, na sua condição humana. E então essa visão eu vi que não é bem a visão corrente. Né? E aí eu comecei a achar que eu deveria ir para a sala de aula para ensinar alguma coisa daquilo que eu tinha passado, daquilo que eu tinha sofrido, da minha vivência do direito penal, dessa visão mais humanitária do direito penal. Porque eu acho que é muito simples você julgar e condenar o sujeito, até mesmo pelo que a gente lê no jornal, quando chega o caso, a gente já tem uma predisposição. Não, nós precisamos, como eu disse, nos desvestir dos nossos pré-condicionantes culturais, geográficos, da nossa criação, da nossa vivência, da nossa visão de mundo. Né? Aqui o juiz tem que ser aquele juiz que eu idealizava, né? Ascético, um asceta, acima do bem e do mal, capaz de dentro do desencadear das paixões humanas, ter uma palavra serena, sábia, justa e legal para resolver os conflitos de interesse. É isso. Toninho, eu quero só avisar que nós temos agora menos de 10. Menos de 10. Para não incomodar. Não, se embaraça fácil, o professor não deixou margem para nada. Talvez alguma coisa das turmas, esse trabalho das turmas, esse colegiado. Pois é, o colegiado é assim, a gente relembrando as lições da humildade, saber que você pode estar errado. Não é? Dentro de um colegiado, eu tenho o relator, o revisor, o vogal. Muitas vezes é a visão do vogal que vai de encontro àqueles que já conhecem o processo e que traz, né, um pouco o sopro vivificante do direito, com uma visão diferenciada. Né?
Então, eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria, né? E a consciência de que nós somos, sendo falíveis, nós podemos interpretar erradamente uma prova, né? Nós podemos nos sensibilizar por um argumento do Ministério Público, que talvez não seja o melhor, né? Ou por um argumento da defesa, que também pode não ser o melhor. Na verdade, de todos os protagonistas do processo, o único que tem compromisso com a busca da verdade real e com a realização da justiça é o juiz. O promotor, dentro da sua visão, precisa fazer a sua acusação. Então, ele vai nos convencer de que aquele réu é o culpado. A defesa, por seu turno, só tem uma verdade, a verdade que beneficia o seu constituinte, né? Se tiver algum fato relevante que possa levar à condenação do réu e ele estiver no seu alcance, ele não vai mostrar, ele vai esconder. Então, só o juiz é que tem esse compromisso, né? De enfrentar dois litigantes e escolher onde é que está a verdade. Então, e nessa avaliação, às vezes a gente erra. Então, é muito bom, é muito salutar que a gente possa compartilhar dessa angústia do julgamento com outras pessoas, onde vai prevalecer o julgamento da maioria, que é sempre um julgamento mais sábio, né? Mais ponderado, né? Onde as ideias contrapostas nem sempre, digamos assim, ao fim e ao cabo, nós temos a justiça realizada, porque a justiça é cega, né? Às vezes resulta numa injustiça. Que Deus nos perdoe pelas injustiças que nós cometemos, mas não podemos, nenhum juiz pode dizer que jamais cometeu injustiça na vida. É verdade. Jorge, a competente produção desta série nos avisa que nós temos pouco tempo agora, né, Desembargador Antônio Lopes? Então, só caminhando já para o fim, eu tenho certeza de que pela importância do entrevistado, essa entrevista vai ser vista e revista por muitas vezes, muitas pessoas. Que recado você deixaria para as gerações futuras de colegas que ainda vão entrar, as que estão agora começando a magistratura e que vão e veem na sua pessoa um líder, um norte, um homem inspirador pelas suas ideias, por tudo que você contou aqui para nós? A grande lição é a humildade e manter sempre as suas antenas abertas para captar tudo o que for possível na área do conhecimento. Quanto mais conhecimento tiver, mais vontade terá de aprender e melhor capacitado estará para julgar as questões que lhe são postas na mesa. Então, nunca esquecer, né, da humildade, daquela humildade. Eu poderia sintetizar na lição inexcedível do Rui Barbosa, que agora estou vendo ali a estátua dele, ali, o busto. Ele dizia para os alunos: para não presumirdes, imagineis que podeis, não, para não arrefecerdes, imagineis que podeis aprender tudo. Para não presumirdes, nunca vos esqueçais que, por mais que o saibais, nunca chegareis a saber tudo. Então, eu diria, é uma nova linguagem do Sócrates, né? A humildade diante do conhecimento. Quando o Sócrates entrou no recinto onde estavam os discípulos, um dos puxa-sacos disse assim: eis que adentra esse recinto um mestre, um sábio. Ele disse: não, eu não sou sábio, eu sou um filósofo. Filo, afinidade, amor, sofos, saber, sabedoria. Sou um amante da sabedoria. É assim que a gente se capacita para ser juízes melhores, e é isso que a sociedade precisa, né? Numa época dessa em que nós temos tantos maus exemplos dos homens públicos, o juiz sobra como a última esperança das pessoas na chama da justiça. Então, nós precisamos desenvolver essa ideia. Nós somos cidadãos que precisamos ser modelos para todos. Isso exige de nós integridade, conhecimento, generosidade, abnegação e compreensão da natureza humana. Doutor Jorge, para nós, tenho certeza, foi uma honra e um privilégio, que eu já tinha falado antes. Foi meu, os entrevistadores que fizeram. Rapaz, vocês é que me instigaram, me incentivaram. E eu tenho certeza, no meu currículo, pelo menos, vai constar que eu fiz essa entrevista. E isso vai botar uma estrelinha a mais no meu currículo, tão importante. Paulista é
né, comedido, mas o carioca sempre está livre. Mais extrovertido. Eu que agradeço a Acabamos. vocês a oportunidade, foi muito agradável estar conversando com vocês. Aliás, é sempre bom, né, trocar ideias, né? Enquanto nós vamos falando, vão subindo os créditos, né? Aquelas letrinhas que depois a produção Tá vai bom, fazer, assim, vai ser bem. bacana. Obrigado. E aproveitar por último para enaltecer mais uma vez a iniciativa da desembargadora Carmelina, que em sem boa dúvida. hora, né, trouxe de volta essa coisa tão importante que é a nossa história. O registro O registro escrito histórico desse desses tribunal. fatos tão importantes. É isso. Isso aí. Muito bem.